Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais um dia a gente está aqui juntinho para aprender a palavra de Deus, para a nossa aulinha. Que coisa maravilhosa, né? E por aí tá muito frio, por aqui tá muito frio. Faz assim, ó. Ai, vamos esquentar as mãozinhas. A gente começa a nossa aulinha. Vai, esquenta, esquenta. Mas a gente vai começar como? Orando. Antes de tudo, fazei oração. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Para Ele abençoar a nossa aulinha, abençoar o nosso coração. Fechou o olhinho aí, já fechou o olhinho aqui. Combinado? Vamos lá. Papai do Céu, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque o Senhor sempre cuida de nós. E neste dia queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso coração, abençoe a nossa aulinha, abençoe todas as crianças e suas famílias em cada casa. E que o Senhor esteja cuidando de nós também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a nossa aula, para que a gente aprenda mais e mais da palavra dele. E hoje é dia da gente relembrar a nossa história, a história da semana passada. Vamos relembrar o nosso versículo. Eu quero saber quem já está com o versículo aqui e aqui. Vamos lá, a tia vai mostrar, ó. Quem lembra do versículo e o que significa isso? Será que vocês lembram? Então eu vou dar uma dica. Vou falar o versículo e depois a gente vai ver nas imagens, vai ver nessas figuras que a tia trouxe para falar o versículo. Vamos lá? Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. E lembra que a tia falou, ó, que esse versículo tá na Bíblia, lá no Salmo 32, 5. Agora vocês lembram também que a tia disse quem escreveu esse salmo? Quem sabe quem escreveu esse salmo? Foi uma pessoa, um rei, que fez uma coisa muito feia. Quem foi? O rei Davi. Foi Davi que escreveu esse salmo. E ele disse o quê? Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Vamos lá? Agora com as imagens. Eu te confessei. O que é confessar? Falar, contar, ó a boca. Lembra? Eu te confessei o meu pecado e a tia trouxe a cabeça. Lembra? Para simbolizar o pecado, porque a gente pensa na hora de fazer coisa errada, que pecado é uma coisa errada, que desagrada a Deus. A gente usa a cabeça e depois a gente faz. E quando a gente vê a cabeça, olha só aqui. A gente vai lembrando de pecado. Eu te confessei o meu pecado. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Lembra que a tia trouxe, ó, o olho e as mãos. O olho para a gente lembrar de e não escondi, porque esconder é não deixar ver, para ninguém ver, não é? Quando a gente brinca de esconde-esconde, a gente se esconde para ninguém achar, para ninguém ver a gente. Exatamente. Tia trouxe o olho para a gente lembrar que a gente não deve esconder o nosso pecado nem a nossa maldade. A maldade é a mão, porque a gente pensa e faz e comete o pecado, faz aquilo que desagrada a Deus. Agora vamos juntar tudo e falar o nosso versículo? Vamos lá, quero ver. Vamos lá. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. De novo. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. E tá onde esse versículo? Salmo 32, 5. Lá na Bíblia.
foi o rei Davi que escreveu esse salmo. Quando ele pecou, quando ele fez coisa que desagrada a Deus, que entristece Deus. E a gente vai lembrar a história desse salmo, de quando ele escreveu esse salmo. O que foi que ele tinha feito? Quem lembra da nossa história? Foi o rei Davi, não foi? Olha ele aqui. Olha a nossa história aqui para a gente lembrar. O rei Davi, ele fez uma coisa que entristeceu a Deus. O que será que ele fez? Vamos ver se vocês lembram. Ele não tinha ido para a guerra. Ele ficou aonde? Passeando aonde? No palácio dele. Era primavera, aquelas flores, aquele lugar lindo. E ele ficou lá olhando toda a cidade, lá do alto do terraço do palácio dele. Lembra que a tia contou? E ele viu uma coisa que ele não deveria ter visto. O que foi que ele viu? Quem lembra? Será que vocês já esqueceram a história? Não pode esquecer, porque essa história nos ensina muita coisa. O que é que ele viu? Uma mulher. E o nome dela? Como é o nome dela? Batseba. Batseba. Repete com a tia. Batseba. Ela estava fazendo o que lá na casa dela, no quintal da casa dela? Ela estava dormindo, ela estava cozinhando. O que foi que ela estava fazendo? Ela estava tomando banho. Batseba era uma mulher muito bonita. E Davi, em vez de olhar para outro lugar, ele ficou olhando para Batseba. E achou ela muito bonita. E ele quis saber quem era essa mulher tão linda que estava ali tomando banho na casa dela. E ele perguntou para os servos dele. E os servos disseram o quê? Que Batseba era o quê? Esposa de um soldado de Davi. Do melhor soldado de Davi. E como era o nome do soldado de Davi, que era ótimo na guerra? Urias. Muito bem. Quem falou Urias acertou. Olha Urias aqui. Batseba era casada com Urias. Os dois eram casados, tá vendo? Mas Davi ficou encantado. Ai, que mulher linda. Olha Davi aqui. Ele queria muito que Batseba fosse ficar lá sendo o que dele? Esposa. Ficasse como se fosse esposa. Mas ela já tinha um marido. Isso não é certo. A gente querer o que dos outros? Pode? Não pode, a tia falou isso. Tem muita gente, tem muita criança que quer o brinquedo do outro, quer o doce, quer tantas coisas que não são nossas. E isso não é certo, foi isso que aconteceu com Davi. Davi pecou porque ele quis a esposa de Urias e ele não precisava. Não é? Lembra que a tia falou? E Urias estava onde? Naquela guerra que Davi não foi, ficou no palácio. E Urias estava lá, guerreando. E Batseba obedeceu a ordem do rei, que mandou buscar ela para ficar lá no palácio, como se ela fosse a esposa dele. E aí o que aconteceu? O marido de Batseba voltou da guerra. Só que Batseba ficou grávida, ficou com um bebê na barriga. E agora? E o bebê era filho do rei Davi. E agora o que Davi ia fazer? O marido de Batseba tinha voltado da guerra. Como é que ele ia fazer? Então, ele resolveu esconder o pecado dele. Ele resolveu esconder o que ele fez de errado, né? O pecado dele. Ele sabia que tinha feito errado. E ele falou para Urias: olha, Urias, vá para sua casa ficar com sua esposa. Mas Urias tinha outras coisas para resolver e não foi para casa logo. E Davi ficou pensando em mais coisas para esconder o pecado dele, para Urias não descobrir que
ele tinha feito coisa errada. E Davi pensou. Lembra que a tia falou quando vai pecar lá no versículo? A gente usa a cabeça para pensar. E Davi usou pensar um jeito de esconder. E muitas crianças, muitos adultos fazem isso também, igual o rei Davi. Por isso que a gente tem que aprender essa história, para a gente saber que não devemos esconder o nosso pecado, nem a nossa maldade. Por quê? Porque Deus vê tudo. De Deus a gente não esconde nada. E aconteceu isso com Davi. Lembra da história? Pois é. Davi pensou como esconder e resolveu mandar uma carta lá para o chefe do exército. Escreveu uma carta e pediu para o próprio Urias ir lá entregar para o chefe. E o que tinha nessa carta? O que estava escrito nessa carta? Estava escrito que o chefe do exército, quando acontecesse a nova batalha, tinha que mandar Urias ficar na frente do exército. Para quê? Para que, se acontecesse essa batalha, Urias fosse morto. Se Urias morresse, ele não ia saber que o rei Davi tinha feito uma coisa errada, que ele tinha ficado com a esposa do Urias, que Batseba tinha um bebê na barriga, que era filha do rei Davi. E isso não foi bom. Isso foi uma coisa muito feia, muito errada. E Davi achava que ninguém estava sabendo. Mas quem estava sabendo disso? Deus sabia. Deus sabia. E aí aconteceu exatamente do jeito que Davi pensou. Urias foi mandado pelo chefe do exército para a batalha. E ele estava lá guerreando na frente. E Urias morreu na guerra. Aí Davi achou que o pecado dele estava escondido, que o que ele fez de errado agora ninguém ia descobrir. E aconteceu isso? Lembra da história? Não aconteceu. Por quê? Porque Deus sabia. E Deus chamou o profeta Natã. Quem lembra do profeta Natã? Olha aqui ele. Chamou o profeta Natã e disse para o profeta Natã falar com o rei Davi. E o rei Davi estava lá no palácio. E o profeta Natã foi até ele. Mas ele não chegou lá já falando com Davi, dando bronca, contando logo o que ele tinha feito de errado. Não, o profeta Natã contou uma história. Quem lembra da história? Uma história muito interessante para que Davi entendesse que de Deus a gente não pode esconder nada. Vamos lembrar da história? Como foi que o profeta Natã falou para o rei Davi que o pecado dele não estava escondido? Ele contou assim: olha, rei, tem um homem, vou te contar uma história, tem um homem que vai dar vai receber uma pessoa importante, vai ter um convidado e vai fazer um banquete para esse convidado. E ele é rico, ele tem muitos animais, muitos mesmo. Só que na hora de fazer o banquete, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um homem rico, tá vendo os animais dele? Olha quanto animal ele tem. Mas na hora de fazer a comida, de pegar o animal para matar, para fazer aquela comida gostosa para o convidado dele, ele não pegou o animal dele, não. Ele foi lá na casa de um homem pobre, que só tinha um animalzinho de estimação ainda, que eles gostavam bastante. E pegou o cordeirinho aqui, ó. Tá vendo? E levou para fazer a comida pro convidado.
ele não pegou dos dele, ele foi e pegou da outra pessoa, daquela família pobre. E fez um banquete bem gostoso com o que não era dele. Olha só. Tá vendo? Convidado. E a comida foi feita com um cordeirinho que não era do homem rico, era do homem pobre. Ah, mas quando o rei Davi escutou isso, ele ficou como? Bravo. Ah, como pode um homem fazer isso? Esse homem merece morrer. Não se faz uma coisa dessa. Então, o profeta Natan olhou bem para o rei Davi, bem assim, nos olhos do rei Davi e falou: olha, rei, esse homem é você. Quando o profeta Natan falou isso, o rei Davi entendeu de que o pecado dele tinha sido descoberto. Ele tinha feito exatamente o que aquele homem rico fez, pegando o cordeirinho, que era daquela família. Lembra que ele quis a mulher de Urias? Uma coisa que não era dele. O rei Davi, ele era rico, ele era rei, ele tinha esposa, mas ele quis o que era dos outros. Mas quando Davi viu que o pecado dele tinha descoberto, ele ficou muito triste e arrependido, porque ele sabia que tinha pecado, que ele tinha desagradado a Deus. E ele se arrependeu do fundo do coração dele de ter feito coisa errada. E ele pediu perdão. E o profeta Natan falou para ele: olha, rei Davi, Deus te perdoou, mas você ainda vai sofrer pelo seu pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembra que Batseba ficou grávida? Pois é. O bebezinho que eles tiveram, olha só como eles estão tristes, morreu. Essa foi a consequência do pecado deles. O bebezinho morreu e o rei Davi ficou muito triste, muito. Mas ele entendeu que ele tinha feito a coisa errada, se arrependeu, sabia que Deus tinha perdoado ele, mas sabia que as consequências vêm, né? A consequência é aquilo que acontece quando fazemos coisas erradas. Deus perdoa, mas as consequências acontecem, as coisas acontecem. Lembra que a tia contou que Levi queria um marshmallow e comeu mais do que deveria, fez coisa errada e a tia teve que corrigir ele? Consequência. E é assim na nossa vida, em tudo. A gente pode escolher fazer o que é certo e fazer o que é errado, não é? Agora a tia trouxe uma coisa legal para vocês entenderem mais ainda como funciona. Se a gente pecar, se a gente fizer o que desagrada a Deus, a gente pode pedir perdão, que Deus nos perdoa através de Jesus. Vamos ver? A tia trouxe 2 potinhos. Olha só o potinho. Deixa eu pôr aqui direitinho para vocês verem. 2 potinhos aqui. Quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, olha aqui. Aqui é como se fosse nosso coração. Nosso coração fica assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Olha como fica sujinho. Tá vendo? Quando a gente briga com o nosso irmão, quando a gente não obedece o papai e a mamãe, quando a gente fala palavras feias, nosso coração fica assim, ó, sujo. E a gente precisa pedir perdão pelo nosso pecado. E Jesus e Deus nos perdoa se a gente pedir com todo o coração, arrependido mesmo. E quando a gente pede perdão, se arrepende do que a gente faz de errado, do nosso pecado, olha só a cruz aqui, tá vendo? Deus nos perdoa. E aí, quando Ele nos perdoa, olha só o que acontece. Ó,
viu o que aconteceu? Ele nos perdoa. E nosso coração pode ficar limpinho assim. E a gente tem que entender que a gente tem que pedir perdão e não esconder o nosso pecado, a nossa maldade. A gente tem que confessar, como o versículo diz. A gente confessa, a gente fala para Deus o que fez de errado, pede perdão e Ele nos perdoa. Olha só como ficou o nosso coração aqui, limpinho. Toda vez que a gente fizer coisa errada, vamos nos arrepender e pedir perdão. Combinado? Quero ver. E hoje a gente tem lição também. Vamos ver a nossa lição? Eu quero uma lição bem bonita. Vamos lá? A nossa lição é a lição número 10. Tá vendo? E essa lição vai mostrar Tobias. Tobias está fazendo uma coisa errada. A mãe dele disse que ele não podia assistir um programa de televisão, um filme, um desenho, e ele desobedeceu. Era um filme que não era para a idade dele. Era um filme que falava de coisas que criança não deve assistir. E a mãe dele tinha avisado a ele, para ele não fazer. Não assiste, Tobias. E ele desobedeceu. O que ele fez foi pecado. Ele desagradou a Deus, porque ele desobedeceu a mãe dele. Tá vendo ele aqui assistindo? Sentadinho assistindo. E a gente agora, na nossa lição, vai ajudar ele. O que ele deve fazer, já que ele fez uma coisa errada? Ele deve esconder, disfarçar, ele tá bem assim, ó. Bem assim. Ou ele deve confessar, ele deve contar o que ele fez de errado, pedir perdão e não esconder, orar. Olha só ele orando aqui, pedindo perdão a Deus, porque ele sabe que fez errado, ele desobedeceu a mãe dele. Vocês acham que ele deve fazer o quê? Esconder o que fez de errado, o pecado dele? Ou ele deve orar, confessar e pedir perdão? O que vocês acham? E a circular é esse, porque eu já aprendi lá na nossa história que a gente não deve esconder o nosso pecado, porque de Deus a gente não esconde nada, Deus sabe. Igual o rei Davi, lembra? Eu vou circular, fazer um círculo bem caprichado aqui, no que Tobias tem que fazer. Mas não esquece de colorir, tá bom? Vamos colorir para a nossa tarefa ficar muito bonita, muito colorida. E a tia gosta. Ai, como a tia gosta de tarefa colorida e linda. E a tia quer ver, tá bom? E tem mais uma. Essa atividade é para fazer junto com o papai, com a mamãe, com a titia, com quem puder ajudar vocês. A tia tá sempre dando tarefa para vocês e para vocês junto com o papai e a mamãe. Vamos lá? Vocês vão virar a página. Essa daqui, ó. Como será feita essa atividade? Vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe, porque vocês vão fazer um envelope. É simples. Olha, a tia vai mostrar como a tia fez. É um envelope para colar aqui. A tia fez assim, ó. A tia pegou uma folha, um pedaço, tá vendo? Dobrou aqui e dobrou aqui para ser a tampinha. Tá vendo como ficou meu envelope? Aí a tia desenhou aqui uns corações para ficar bem decorado. Aí a tia vai pegar a cola e vai passar aqui, ó. Nessa parte de baixo, ó, só na pontinha. Na pontinha de cá e na pontinha de cá. Depois que eu passei aqui nessas duas pontinhas, tá vendo? Um pouquinho só de cola pra não fazer aquela sujeira, sujar os seus dedinhos. Passa só um pouquinho de cola. Depois que você passar cola, você vai fechar o seu envelope.
fechou um envelope dos dois ladinhos. Vai ficar parecendo um bolsinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá colando. Quando ele colar direitinho, aqui vira tipo um bolsinho. E é nesse bolsinho que a gente vai colocar os nossos desenhos. Que desenho, tia? A tia desenhou aqui, tá? São desenhos de motivos de oração. Não olha o desenho, que a tia não é muito boa de desenho, ó. Tá vendo? Aqui é a tia. Aqui é meu motivo de oração. Pelo que eu preciso orar. Aqui é a tia lendo a Bíblia. A tia tem que ler mais e mais e mais a Bíblia. E eu vou orar e vou pedir a Deus para me ajudar a ficar bem disciplinada, ficar bem cuidadosa na hora de ler a Bíblia, ler a palavra. A tia também desenhou outro. Só vou mostrar esse, mas cada um vai fazer o seu. O seu motivo é um, o meu é outro. Pode ser que o seu seja igual ao meu, mas cada um sabe aí o que precisa orar, tá? Aqui, ó. É a tia falando com os filhos. Às vezes a tia fica muito brava com os filhos dela. E aqui é meu motivo de oração. Eu tô pedindo para Deus, para o Papai do Céu, me ajudar a falar o que é certo com os meus filhos, falar com amor, falar a palavra de Deus com os meus filhos, ensinar eles. Esse é meu motivo de oração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse envelope que eu fiz, eu vou passar cola atrás aqui e vou colar aqui, ó. Tá vendo o desenho de envelope? Eu vou colar aqui. Isso mesmo. Aí, depois que eu colar, eu vou colocar os meus motivos de oração no bolsinho. Vou até dobrar para ficar bem bonitinho. Aí eu vou e coloco aqui no bolsinho. E toda vez que eu lembrar de um motivo de oração, eu vou desenhar e vou colocar aqui dentro. E vou orar com o papai e com a mamãe. E vou falar para o Papai do Céu, vou falar com Deus. De tudo isso que eu preciso. Vou colocar aqui dentro. E vocês vão fazer em casa isso também, combinado? Porque nós precisamos falar com o Papai do Céu. Temos muitos motivos de oração. E vocês orem também, combinado? Essa foi a nossa lição. E a tia quer ver depois, tá bom? Olha, meus lindos, a tia tá morrendo de saudade de vocês. E espera que logo, logo a gente possa se encontrar. E a tia vai olhar as revistas e a gente vai ficar muito feliz. Fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a família. Um grande beijo.